Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, História. Semana 2 de História do 4º ano, PET, volume 4. Tema: a chegada dos portugueses no Brasil. Seja muito bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Caro estudante, o segundo povo da formação básica da sociedade brasileira são os portugueses. Eles colonizaram nossas terras, dominaram os indígenas e exploraram nossa terra. Trouxeram seus costumes, cultura, impuseram sua política. A apresentação. Em 1500, os portugueses chegaram. Eles vieram de um lugar distante, a Europa, um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era pouco conhecido. E aí tem referência. A chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho para as Índias, dirigir-se para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles esperavam encontrar terras nessa direção. Viajou aproximadamente 45 dias. A viagem marítima que os portugueses realizaram em direção às Índias e alcançou o litoral brasileiro foi registrada por um escrivão, por um piloto e por um religioso. Graças a essas fontes, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e sua chegada às novas terras do outro lado do Oceano Atlântico. Na viagem de Cabral ao Brasil, o escrivão, cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui, era Pero Vaz de Caminha. Para saber mais, os portugueses, raízes do Brasil, disponível, aí tem um link para vocês. Atividades. 1. Encontre as palavras que estão em negrito no texto acima, a chegada dos portugueses ao Brasil, no quadro a seguir. Então, no texto que nós vimos, nós temos umas palavras em negrito. Então, essas palavras que nós vamos encontrar aqui. Então, eu já coloquei aqui para você, ó. Tem as palavras que nós vamos encontrar. Dom Emanuel, navios, viagens, quadra, Índias, Atlântico, marítima, litoral, piloto, religioso, Cabral, chegada, Brasil, Portugal. Então, todas elas estão aqui. Tá vendo? Dom Emanuel, aqui litoral, aqui Portugal, Índias, aqui Atlântico, aqui navios, piloto, Brasil, que está utilizando o mesmo ad marítimo, aqui chegada, né? Aqui esquadra, religioso, vendo? Então, todas essas palavrinhas, viagem, então, todas essas palavras estão aqui. Você vai pausar o vídeo, vai olhar direitinho para você achar suas palavras. Pode também fazer com cores diferentes, né? Pode fazer colorido aí com lápis de cor. Importante é você encontrar todas as palavras. Influência cultural portuguesa no Brasil. É inegável que Portugal foi o país europeu que mais exerceu influência ao Brasil. A mais óbvia herança portuguesa para a cultura brasileira é, claro, a língua. Porém, vejamos nossa herança colonizadora. Festas populares. O calendário de festas populares brasileiras deve muito ao legado português. As duas festas mais difundidas no Brasil, o Carnaval e as festas juninas, só chegaram ao nosso país por conta dos portugueses. Outros exemplos de festas populares que têm o pé em Portugal são a Festa do Divino, a Farra do Boi e a Folia de Reis. Folclore. Além das festas populares, o folclore brasileiro também sofreu grande influência, incorporando uma série de criaturas e seres mágicos que faziam parte do imaginário do povo português, tais como o bicho-papão, a cuca e o lobisomem. Dança. Diversas danças brasileiras também vieram de Portugal. Destaque para o maracatu, o fandango. O fandango é uma dança de origem espanhola e que chegou ao Brasil com os portugueses. E a caninha verde, ritmo musical tradicional do Nordeste, especialmente na cidade de Olinda e Recife, no estado de Pernambuco. Acredita-se que o maracatu tenha chegado ao Brasil pela mão dos portugueses por volta de 1700. Jogos e brincadeiras. Uma das mais populares danças de roda infantil, a ciranda, originou-se nos salões de Portugal, onde ainda era um bailado de adultos. E apesar de ter tido origem no Oriente, a pipa ou o papagaio também foram trazidos pelos portugueses ao Brasil no século XVI. Nas viagens destinadas às terras brasileiras, os portugueses também carregaram com eles os jogos mais populares do mundo à época: botão, amarelinha, bolinha de gude, jogo do saquinho, espião e outros. Música. Além do sistema harmônico tonal, os portugueses ainda trouxeram da Europa instrumentos musicais
como o piano, o violino, a flauta, o contrabaixo, a clarineta e o violoncelo, a sanfona, o violão e o cavaquinho. Até mesmo o berimbau, indispensável nas rodas de capoeiras brasileiras, viajou nas caravelas portuguesas até o Brasil. Cantigas de roda. Outra grande herança portuguesa para a cultura brasileira são as cantigas de roda, que eram bastante comuns em Portugal na época do descobrimento. Músicas clássicas como Escravos de Jó, Sapo Cururu e Roda Peão, além das populares Atirei o Pau no Gato e Ciranda Cirandinha. Culinária. Muitos dos pratos hoje considerados típicos da gastronomia brasileira são nada menos que resultado de adaptações da culinária portuguesa às condições do Brasil colônia. Alguns exemplos são a feijoada, o quindinho, o caldo verde, a cachaça e, claro, a bacalhoada. Do mesmo modo, várias frutas, legumes e verduras naturais de Portugal foram trazidas para serem plantadas em terras brasileiras e, com isso, passaram a ser introduzidas as comidas daqui, como jaca, fruta do conde, coco, manga, couve, pepino, alface, cebola e alho, entre várias outras, além dos condimentos e ervas. Agora nós vamos completar a cruzadinha respondendo as perguntas abaixo. 1. Qual país colonizador europeu que influenciou no Brasil com a herança da língua? 2. Festa popular trazida para Portugal que comemoramos antes da Quaresma. 3. Personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um jacaré. 4. Personagem do folclore, que é um homem-lobo. 5. Brinquedo que é feito com papel de seda ou plástico e bambu. 6. Brincadeira que tem nome de uma cor no feminino e no diminutivo. 7. Cantiga de roda citada no texto que fala de um sapo. 8. Comida que utiliza feijão preto e pé de porco. 9. Bebida alcoólica brasileira extraída da cana-de-açúcar. 10. Tempero que tem dentes e rima com coalho. Fruto da mangueira é o 11. 12. Brinquedo de madeira que gira sobre um pino e utiliza um barbante para impulsioná-lo. 13. Instrumento musical grande, difícil de carregar, que tem teclas pretas e brancas. 14. Dança de origem espanhola, trazida pelos portugueses pelo Brasil. Então, aqui estão as palavras. Você pode pausar o vídeo para você ir olhando direitinho e copiando. Então, temos cururu, peão, Portugal, cachaça, manga, carnaval, cuca, lobisomem, amarelinha, feijoada, piano, fandango, pipa, alho. Então, pause o vídeo e copie as palavrinhas na cruzadinha de forma correta. Então, essas foram as atividades da semana 2 de História do 4º ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deixe aí seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Abraços!